Oi gente, coluna de hoje, como todo sábado, é em vídeo e eu trago hoje para vocês um assunto que me preocupa muito e que deveria preocupar as nossas autoridades políticas, especialmente nesse momento que o Rio Grande do Sul vive a maior tragédia da sua história. É justamente sobre isso que a coluna vai abordar hoje, a questão dos desastres ambientais. A gente publicou uma reportagem na quinta-feira mostrando que a nossa região aqui é uma das mais acometidas por desastres naturais em Santa Catarina. Vou pôr aí na tela o mapa que a gente publicou. Você vê aí que bem no Planalto Norte, né, Canoinhas, Porto União, Mafra. Mafra, aliás, tem mais tragédias climáticas do que Canoinhas, um pouco mais. Canoinhas registrou em 33 anos 77 tragédias climáticas, a maioria delas inundações, ou seja, questões de enchente. A mais recente foi 2023 e foi uma das maiores da história de Canoinhas, durou pelo menos ali quase 2 meses entre idas e vindas, porque a gente viveu praticamente 2 enchentes. E aí isso chama a atenção do que as autoridades estão fazendo para evitar esse tipo de problema, né? E a gente não encontra muita coisa não. A nossa produção, inclusive a produção de J+, está trabalhando numa reportagem que logo vocês vão assistir, mostrando, cobrando, questionando das nossas autoridades ligadas à defesa civil e prefeitos, enfim, o que está sendo feito para evitar que amanhã depois nós tenhamos que viver um problema semelhante que o Rio Grande do Sul está vivendo. Óbvio, a geografia é outra, o relevo é outro, enfim, toda a questão que complica ainda mais lá, dramatiza ainda mais a situação do Rio Grande do Sul, que a gente não vive aqui, né? Por exemplo, Canoinhas seria impossível ser totalmente inundada como foram algumas cidades do Rio Grande do Sul, porque né, aqui a gente tem pontos bem altos que estão muito acima do nível do rio. Mas a gente sabe que as autoridades são unânimes em dizer, os cientistas são unânimes em dizer que as tragédias vão ser cada vez mais frequentes. Então, o que levou quase 10 anos para acontecer, que foi uma enchente aqui em Canoinhas, a última foi em 2014 e a gente viveu outra no ano passado, pode ser que se torne mais frequente, porque o Rio Grande do Sul teve uma enchente em setembro do ano passado e agora está com a maior enchente, né, vivendo a maior enchente da sua história. Então, isso pode vir a acontecer aqui. Não é mau agouro, é realmente olhar, né, as estatísticas, ver o que aconteceu lá, que pode se replicar aqui. Então, diante disso, a gente precisa ter um plano. A gente tem uma questão aqui muito particular, que não é exatamente a tentativa, a necessidade de retirar famílias de dentro das suas casas por causa de enchente, mas sim as perdas decorrentes da enchente, de granizo, de vendaval na agricultura. A agricultura é um grande motor da economia canoinhense e a gente viu essa agricultura sofrer um grande baque com a enchente do ano passado, o que faz com que toda a cadeia produtiva e a cadeia econômica aqui da nossa região sofra com isso. Vou explicar. Quando o agricultor deixa de faturar com a sua safra porque ela foi arrasada por uma chuva de granizo ou arrasada pela enchente, ele deixa de trazer dinheiro para o comércio, que é a principal alavanca da economia canoinhense. E aí o comércio deixa de vender, passa a demitir, né? O comércio emprega muita gente aqui em Canoinhas, passa a demitir e passa a também economizar, segurar o dinheiro e não circular em outros setores da economia da cidade. Logo, a economia deprime ainda mais, né? E tanto o agricultor nesse sentido, então tanto o agricultor quanto o comércio dependem do bom tempo para poder trabalhar e gerar lucro. Porque a indústria, por exemplo, que é o que a gente não tem aqui, é muito incipiente, ela já consegue trabalhar, né, dadas as devidas proporções, mesmo com essas tragédias climáticas. Então a gente precisa ter um plano, sim, para trabalhar, por exemplo, a questão da agricultura, para que os nossos agricultores possam ter um aporte quando eles vierem a sofrer esse tipo de situação, né? Via de regra, os prefeitos decretam situação de emergência, aí depende do governo liberar um recurso que nunca é o suficiente para cobrir todo o prejuízo que o agricultor teve, logo aquele dinheiro que ele injetaria na economia não vem, né? Aquele total não vem. E aí a cidade vai cada vez deprimindo ainda mais economicamente. Outra questão, situação de estradas, chuvarada em excesso provoca o que nas estradas de Canoinhas? Buraqueira, inundação, e isso leva a população a ficar muito irritada, né? Então a gente tem que também ter um plano muito específico de pavimentação, de calçamento, para que a gente possa evitar cada vez mais esses problemas, porque com o asfalto fica mais difícil de você enfrentar problemas decorrentes de chuva. Muito embora, se não for o asfalto bem feito, também abre buraco. Mas é menos, né? Os problemas são menores do que quando a gente tem problemas nas estradas. Acesso interior, que trazem essas riquezas para o município, que escoam a sua produção. Se não tem estrada boa, eles não conseguem escoar. Então é mais um dilema. Não existe
acesso pavimentado para nenhuma das localidades do interior de Canoinhas. Então esses dados fazem a gente pensar. A notícia que a gente trouxe na quinta-feira aqui no J+, e que eu acho que os nossos políticos têm que refletir, tem que ser tema inclusive dessa próxima eleição, é a questão de como a gente pode se planejar para evitar os efeitos, ou amenizar, essa seria a palavra correta, amenizar os efeitos das enchentes, dos desastres climáticos como um todo aqui na cidade de Canoinhas. E não só, porque Mafra tem mais problemas ainda, Porto União também tem, Itaiópolis também tem e Papanduva também tem. Essas 4 cidades estão entre as que mais computaram desastres naturais no estado de Santa Catarina nos últimos 33 anos. É um dado assustador que merece ser discutido nas rodas políticas. Um abraço, até a próxima.